Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estudo bíblico da Palavra de Deus. Um vídeo que serve em primeiro lugar para alimentar o povo de Deus na Gafanha de Nazaré e em São Jacinto, mas também para trazer edificação a todos aqueles que estão a ver e que assistem pela primeira vez. Eu sou o Pedro Lopes, da Igreja Evangélica da Gafanha de Nazaré e de São Jacinto, e vamos então olhar para a Palavra de Deus, olhar para este estudo bíblico que temos vindo a fazer no livro de Jó. O livro de Jó tem sido um livro importante neste momento, é um livro que lida com a temática do sofrimento, do porquê que a pessoa sofre e vai lidar com perdas, com dor, com angústia, com luto, e tudo isto são coisas que Jó passou por elas e que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, já passou, está a passar ou irá passar em algum momento. Então é importante estudarmos o livro de Jó e vermos como alguém que serve ao Senhor deve agir. Mas hoje, especialmente hoje e a partir desta semana, nós vamos olhar para o coração de Jó, para o derramar de alguém que tem muitas perguntas e até ao momento não obtém nenhumas respostas. Vamos olhar para o capítulo 3 e perceber como Jó faz questões que todas as pessoas fazem quando estão no sofrimento. Porquê viver assim? Vale a pena viver assim? Então vamos olhar para o livro, para este capítulo e ver que ensino há para nós hoje em dia. Vamos ler então capítulo 3 do livro de Jó e diz assim a palavra de Deus. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pareça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele as nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do sono. Não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espera a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse? E porque peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram mausoleus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre do seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Até aqui a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos a exposição deste capítulo, eu quero fazer alguns apontamentos importantes. Em primeiro lugar, o livro, a partir do capítulo 3, começa uma nova secção no livro, até o capítulo 2, 1 e 2 e o capítulo 42, são uma narrativa.
estão em prosa. Porém, do capítulo 3 ao 41, todo o texto é escrito de forma poética, em poesia. Então é uma nova secção e esta secção ela trata basicamente da conversa entre Jó e os seus amigos. É claro que o autor colocou toda esta conversa de uma forma poética, mas nós sabemos bem que ninguém conversa assim. O que o autor fez foi colocar de uma forma intensa, dramática, aquilo que foi a conversa entre Jó e os seus amigos. Esta secção também ela tem uma estrutura muito bem demarcada. Ela consiste em 3 blocos principais. O primeiro bloco é do Jó 4 a 14, o segundo é do 15 ao 21 e o terceiro é do 22 ao 41. E conforme vocês podem ver no quadro que eu estou a apresentar, há uma repetição. Ou seja, fala Elifaz no capítulo 4, depois Jó, depois Bildade, Jó, Zofar, Jó. E o segundo bloco repete a mesma sequência. E no terceiro bloco há apenas algumas diferenças. Zofar não fala, mas fala Eliú. E do 38 ao 41 é o Senhor quem está a falar. Também devemos ter atenção que este momento em que Jó está a falar no capítulo 3, ele dá-se depois de meses de sofrimento. Por vezes podemos ter a ideia que aconteceram as calamidades do capítulo 1 e capítulo 2, imediatamente os amigos de Jó vieram ter com ele e ele passou a falar desta maneira. Eu penso que não é correto pensarmos assim, porque naquela altura não havia Facebook para as pessoas dizerem logo como é que estavam, como é que se sentiam. Então a notícia tinha demorado a chegar aos amigos de Jó, e depois os 3 amigos a virem ter com Jó também demorou o seu tempo nas viagens. Mas temos um versículo também que nos apoia esta posição. No capítulo 7, verso 3, diz o seguinte: assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ou seja, Jó, quando está neste diálogo, ele já está a sofrer por meses. Não é algo tão rápido assim. O seu sofrimento é longo, não é de uma questão de dias, ou de uma semana ou 2, mas é algo que ele já vem a sofrer por meses. Estas chagas, este luto, esta dor, é algo que já acontece há algum tempo. Então quando ele começa a falar do capítulo 2, do verso 10 até ao verso 11, que é quando os amigos chegam, passaram-se meses até a notícia chegar aos amigos e até os amigos virem ter com Jó. E após os amigos chegarem, então eles estão 7 dias somente com Jó na sua presença, e passado este tempo, então é que Jó começa este diálogo do capítulo 3 e começa por amaldiçoar a sua vida. E a estrutura da nossa passagem, ela pode se concentrar em 3 blocos. Primeiro, Jó amaldiçoa o seu nascimento, do verso 1 ao verso 10. Jó vê sentido na morte, do verso 11 ao verso 19. E Jó não vê sentido na vida, do verso 20 ao 26. Então vamos olhar para estes 3 pontos para então depois tirarmos o ensino desta passagem para nós. Em primeiro lugar, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, do verso 1 ao verso 10. Jó junta-se a uma série de lamentos que encontramos nos Salmos e até em Jeremias 20, 14 a 20, de homens de Deus que no momento amargo da vida, no momento de dor, eles desejaram nunca ter nascido. Para que ter nascido para sofrer desta maneira? E é isto que Jó faz do verso 3 ao verso 10. É dizer, mais valia não ter havido o meu nascimento. Maldito seja aquele dia que, em vez de ser um dia de alegria, tivesse sido um dia de choro. Em vez de nascer uma criança, tivesse nascido um bebê morto. E Jó desespera ou está
com tal dor, com tal sofrimento no seu coração, que ele diz: eu preferia não ter nascido. Eu preferia não ter existido sequer. Jó amaldiçoa aquele dia, porque de uma forma poética ele coloca as coisas assim: aquele dia deveria ter trazido morte e não vida para a minha família, para a minha mãe, para o meu pai. Então Jó, ele deseja não ter nascido sequer. Ele amaldiçoa o seu dia de nascimento, porque para sofrer desta maneira não tem sentido algum ter nascido. Isto era o que ia no coração de Jó, era a dor que estava no coração de Jó. Devemos notar que Jó nunca amaldiçoa a Deus, nunca amaldiçoa a sua própria vida. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. No segundo bloco, vemos então que Jó vê sentido na sua própria morte, ou vê sentido na morte. Do verso 11 e 12, ele faz 4 vezes a pergunta porquê. Uma pergunta que certamente muitos de nós já fez ou irá fazer. Porquê estas coisas acontecem? E ele pergunta: porquê é que eu não morri na madre? Porquê é que eu não expirei ao sair dela? Porquê é que houve colo para me acolher? Porquê é que houveram peitos para me amamentar? Já está-se a referir aqui ao primeiro ato de uma mãe amamentar um filho assim que ele nasce. Ele pergunta: porquê? Porquê é que teve que haver isso tudo? Porque se eu tivesse morrido, é aquilo que ele vai dizer a seguir, se eu tivesse morrido, agora não estaria a sofrer como estou a sofrer. Se naquela altura, quando acabei de nascer, não houvesse leite para mim, eu tivesse sido abandonado pelos meus pais, já agora estaria descansado, já agora estaria morto e não sofreria desta maneira. Porque é que Deus permite que eu continue a viver para sofrer assim? Mais valia ter morrido. É o que Jó está a pensar. Para Jó, e na teologia do livro, a morte é o momento em que o sofrimento humano acaba. É esta a visão que o livro nos apresenta. E é esta a visão que Jó está a ter. Não estamos aqui a discutir se há vida após a morte, embora o livro apoie isso, mas não é o propósito falar sobre castigo eterno, sobre céu, sobre a salvação. É um homem que está a sofrer intensamente num momento da sua vida e ele olha para a morte como um momento em que a sua dor termina. Nós sabemos que, à luz do Novo Testamento e pela revelação do Novo Testamento, que a morte não é o fim do sofrimento se a pessoa morre sem Cristo. Já ouvi muitos cristãos falarem de pessoas que estavam a sofrer imenso nesta vida com uma doença ou com algo do género, normalmente é uma doença, e essa pessoa acabou por morrer e os próprios cristãos, ou alguns deles que eu já ouvi, a dizerem: foi um favor que Deus lhe fez. Bem, não foi favor nenhum que Deus lhe fez se essa pessoa partiu sem Cristo. Nós sabemos, à luz do Novo Testamento, que se alguém parte desta vida sem Jesus Cristo, o que acontece é que o seu estado aqui na Terra, ainda que por muito doloroso que seja, é sempre melhor do que partir para a eternidade, para a condenação eterna sem Cristo. Porém, no livro de Jó, a perspectiva é uma perspectiva humana, de um olhar humano, de alguém que está a sofrer e que diz: se eu morresse, se eu tivesse morrido, já agora não sofreria desta maneira. Porque é que Deus permitiu que eu nascesse, que eu vivesse, que eu crescesse, que eu constituísse família, que enriquecesse, para agora estar a sofrer desta maneira? Mais valia nem sequer ter nascido. E também devemos notar que, apesar de todos estes desejos amargos de alguém que sofre, nunca vemos o desejo do suicídio. Tomem atenção, porque para Jó, embora a morte seja desejável, ele continua a entender que é Deus que dá tanto a vida como a morte. Jó nunca fala em termos de suicídio, de ele mesmo pôr termo à sua vida, mas sim porque é que Deus o permite continuar a viver. Então, Jó não está a ter pensamentos suicidas.
Ele está a interrogar porque é que Deus continua a permitir que ele viva. E este é o entendimento correto. Por muito que se sofra nesta vida, é Deus quem dá a vida e é Deus quem termina com ela neste mundo. Podemos questionar, assim como Jó questionou, mas nunca agir para acelerar este processo, para pôr termo à vida quando as situações são adversas. Não é isto que o livro está a apoiar e não é isto que nós apoiamos à luz das Escrituras. Em terceiro lugar, do verso 20 ao verso 26, Jó não vê sentido na vida. Já vimos que Jó amaldiçoa ao dia do seu nascimento, Jó vê sentido na morte e Jó não vê sentido na vida daquele que sofre. Jó questiona o sentido de continuar vivo no meio do sofrimento. O termo luz do verso 20, porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Luz e vida são sinónimos neste texto. Conceder luz é conceder vida. E Jó, o que é que ele está a perguntar? Porquê é que se dá vida a alguém que vai sofrer? Qual é o sentido de estar vivo e a sofrer? E Jó não consegue perceber qual é o sentido disso. Jó não consegue entender qual é o propósito disto naquele momento da sua vida. Lembremos mais uma vez, e eu quero lembrar, Jó está há meses a sofrer. Jó está a padecer, está com dores, está enlutado, está humilhado, está extremamente doente. E neste momento concreto da sua vida, ele faz esta questão. Qual é o sentido da vida se é para sofrer? Notemos que este é o argumento que muitos usam para o aborto, para a eutanásia. Não faz sentido viver se for para sofrer. Se uma criança que vai nascer com bastantes debilidades, bastantes dificuldades, muito doente, esperança média de vida muito curta, então tem-se este raciocínio. Não faz sentido esta criança vir ao mundo, não faz sentido ela viver. Ou quando as pessoas chegam ao final da sua vida e já estão num estado muito debilitado, já estão a sofrer com dores, já estão prostrados numa cama, num leito e simplesmente aguardam o dia da sua morte. Então também se pensa qual é o sentido de viver assim, desta maneira. Mais vale terminar com a vida. No entanto, Jó faz este tipo de questão. Qual é o sentido da vida no meio do sofrimento? Mas ele nunca sugere que a morte deve ser provocada pelo homem. O entendimento de Jó é porque é que Deus continua a manter viva uma pessoa que sofre. Mais uma vez, para Jó, embora a vida não faça sentido naquele momento, a morte deve vir de Deus, não dele mesmo. Não deve ser o homem a tomar a iniciativa e a praticar o homicídio, a praticar a morte de alguém ou do mesmo. Mas a morte deve vir de Deus. As questões de Jó não estão a apoiar este tipo de posições de aborto, ou de eutanásia, ou do suicídio, simplesmente porque se sofreu um desgosto, porque se sofreu uma calamidade, e Jó não está a apoiar este tipo de atitude. Jó está a questionar, e são questões que todos nós podemos ter. Qual é o sentido de estarmos vivos para sofrer desta maneira? Mas a morte é um ato que vem de Deus, não do homem. É Deus que pode provocar a morte, é Deus que pode levar a pessoa desta vida, deste mundo, nunca o homem. E Jó nunca sugere que é o homem que deve fazer isso, nem para ele mesmo. Ele nunca vemos em Jó a hipótese de ele pôr termo à própria vida. Ele aguarda que a morte venha de Deus, assim como veio a vida. E ainda neste bloco, vemos do verso 24 ao 26 algo bastante interessante. É que Jó volta a olhar para si e para o seu sofrimento. No verso 23, ele diz, no verso 24 diz: porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam
como água. Mais uma vez temos aqui um lamento de Jó e do seu sofrimento. E no verso 25 temos algo bastante interessante. Ele diz: aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. E nós devemos perguntar o que é que Jó temia, o que é que Jó receava que veio a acontecer. Podemos pensar de uma maneira alargada. São pensamentos que podem ocorrer a qualquer pessoa. Temer perder os filhos, por exemplo. Qualquer um de nós, qualquer um que está a ouvir, que seja pai e mãe, tem que reconhecer que o pensamento da possibilidade de perder um dos filhos já assolou o nosso coração. Já pensámos sobre isso. O pensamento de ter uma doença grave, que nos vai colocar num sofrimento grande, já veio à nossa mente. O pensamento de perder os bens, de perder toda a nossa riqueza, tudo aquilo que temos, ficarmos sem nada, provavelmente já veio ao coração de muitos. E podemos entender, em primeiro lugar, este temor de Jó, ou seja, aquilo que ele muitas vezes pensava e que temia que acontecesse, concretizou-se na sua vida. E isto é algo que todos nós somos apanhados de surpresa. Nós pensamos muito sobre estas coisas, tememos, mas a verdade é que nunca estamos a contar com elas. E por vezes a gente pensa, olha, aquilo que eu temia veio a acontecer. Eu vou dar um exemplo. O Tiago é o nosso quinto filho. Nós tivemos um que faleceu ainda em gestação, mas o Tiago, quando nós soubemos que a Susana estava grávida do Tiago, nós fomos para a primeira ecografia com todos os receios que fomos para as outras, de saber se estaria tudo bem com ele ou não. Da gravidez do Miguel, da Ruth, do João, esse medo dissipou-se nas ecografias, tendo a boa notícia de que tudo estava bem, as medições estavam bem. Porém, quando fomos à primeira ecografia do Tiago, o nosso medo confirmou-se. O medo que nós sempre manifestámos nos outros, que se dissipou com os exames, confirmou-se com o Tiago. Havia a hipótese de ele ter trissomia 21. E foi um choque para nós naquele momento. E podemos imaginar que seja este tipo de pensamento que esteja na mente de Jó. Aquilo que ele tanto temia na vida acabou por se concretizar. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, ficou doente. Tudo isso veio a acontecer e nós muitas vezes não estamos preparados para que os nossos temores se realizem. Mas, por outro lado, eu creio que o temor de Jó aqui é bem mais profundo e bem mais espiritual. É o temor de perder o favor de Deus. Reparem que no capítulo 1, verso 5, o autor apresenta Jó como alguém que se preocupa em ter o favor de Deus, por isso ele oferecia sacrifícios pelos filhos. Não vão eles ter blasfemado do Senhor, não vão eles ter pecado e Jó perder a bênção de Deus sobre a sua casa. Então ele oferecia sacrifícios para o Senhor. E Jó era um homem preocupado em ter o favor de Deus, em saber que estava de boa relação com Deus. E eu creio que a interpretação mais direta, embora as outras se possam também subentender, mas a interpretação mais direta deste versículo, aquilo que Jó temia verdadeiramente, era perder este relacionamento com Deus. E neste momento de dor, Jó entende que o favor de Deus já não está com ele. O temor que assolava Jó de perder este favor de Deus, de perder este relacionamento com Deus, de ser abençoado por Deus, veio a concretizar-se. E Jó, naquele momento agonizante da sua vida, ele entendeu: eu perdi o favor de Deus. Aquilo que eu mais temia veio a acontecer. E no verso 26, nós temos um versículo curto, mas que reflete bem o estado da alma e da vida de Jó. Diz no verso 26, com 4 palavras, o seguinte: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Esta era a dor de um homem em sofrimento. A dor da alma,
a dor física, a dor do coração de alguém que perdeu tudo e, acima de tudo aquilo que perdeu, ele entende que perdeu o favor de Deus na sua vida e vê a sua vida num sofrimento tal que ele não consegue encontrar lógica para o facto de ainda estar vivo. Ele não consegue perceber qual é o sentido de estar vivo naquela situação. Eu quero então terminar com 4 pontos. O título tem ensino, aplicação. Em primeiro lugar, essas palavras de Jó parecem não corresponder ao Jó do capítulo 1 e do capítulo 2. O homem que aceitou todas as coisas como vindas de Deus, que adorou, que disse o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor, ou que disse no capítulo 2 que Deus deu-nos o bem e agora devemos receber o mal. E parece que este Jó do capítulo 3 não é o mesmo do capítulo 1 e 2. Eu devo ressaltar que já se passaram meses de sofrimento. Jó está a sofrer por meses. E uma coisa não contrasta ou não é o contrário da outra. Jó aceitou tudo aquilo que tinha vindo à sua vida, mas o seu sofrimento agora é de tal ordem que ele faz estas questões brotam da sua alma, do seu coração. Jó está num sofrimento agudo, intenso e contínuo. As perguntas que ele faz, porquê? Encontram a sua resposta no final. Mas agora devemos entender isto. Jó vai entender muitas coisas no final. Ele não vai entender o porquê é que está a sofrer. Mas ele vai chegar a um ponto que vai voltar a estar bem. No entanto, devemos entender Jó no capítulo 3 como um homem que está num olho de um furacão de perguntas, de interrogações e que não consegue entender o porquê das coisas. E estas questões de Jó são muitas vezes as nossas. Faz parte do ser humano fazer este tipo de questões. Não entender os propósitos divinos e questionar se de facto há sentido em tudo aquilo que se está a fazer. As respostas não são dadas a Jó, nem pelos amigos, nem mesmo Deus responde a estas questões. No entanto, no final é Deus quem cura e quem restaura o coração de Jó. Mas neste momento, Jó é um homem no centro do sofrimento, com intensa dor, sem alívio algum. E estas questões são as questões dele e muitas vezes serão as nossas questões quando o sofrimento bater à nossa porta. Em segundo lugar, devemos entender que Jó é de carne e osso. Ele não é uma estátua de bronze ou de pedra, nem um pedaço de madeira, sem sentimentos e que fica imóvel diante das calamidades. Jó é um ser humano. Jó tem sentimentos. Jó é de carne e osso como nós. E nós, a nossa sociedade cristã ocidental, muitas vezes alimenta a visão de um tipo de piedade estoica. Ou seja, onde o crente não pode mostrar sinais de dor. Venha ao que vier, o crente está acolá firme, está acolá inabalável na sua fé. E este tipo de visão não é uma visão bíblica. Nós vemos muitas vezes nas Escrituras homens de fé, homens de Deus, homens que serviram e tiveram comunhão com Deus como nenhum de nós provavelmente terá. Mas homens que também vacilaram muito, homens que também temeram, também perguntaram, também questionaram, também disseram: porquê, Senhor, tudo isto está a acontecer? Homens que disseram: mais valia morrer do que estar a passar por esta situação. E nós muitas vezes alimentamos um cristão estoico, um cristão que resiste e que não há nenhuma calamidade que o possa abalar. E isto não é apresentar um ser humano como ele é de facto. Apesar da nossa fé, apesar da nossa confiança em Deus, vai haver muitos dias em que vamos chorar, em que vamos questionar, em que não vamos encontrar sentido para a nossa vida. E olhar para Jó ajuda-nos a perceber que ele é tão humano como nós. E que muitas vezes nós vamos nos encontrar na situação de Jó. Nós muitas vezes vamos ter as questões que Jó teve, fazer as interrogações que Jó fez. E olhamos para Jó para perceber que é normal.
nós termos estas interrogações. É normal nós não percebermos o porquê. É normal nós não entendermos a lógica daquilo que está a acontecer na nossa vida. Muitas vezes as palavras de Jó ferem os ouvintes. Parece que Jó está a dizer heresias, parece que Jó está a regatear com Deus da sua situação. Mas devemos entender que há momentos em que nós temos que abrir o nosso coração ao Senhor, fazer as questões mais difíceis. E embora isso possa ferir os nossos ouvintes, possa até soar quase a heresia, Deus sabe que aquelas palavras são palavras de um coração dorido, sofrido, e Ele próprio tratará de restaurar o coração daquele que padece. Em terceiro lugar, se estás a passar por um momento difícil, então deves estar familiarizado com estas palavras de Jó, com estas interrogações de Jó. Porque é que vale a pena viver assim? Não seria melhor já ter morrido do que passar por esta situação? Se calhar essas são as tuas perguntas. Há sentido na vida no meio do sofrimento? Deixa-me então levar-te para o final de Jó, no capítulo 42. E nós, quando olharmos para todas as interrogações, para todas as queixas de Jó, lembremos-nos que não é o final. Este é o meio da vida de um homem que está a sofrer. E Deus no fim vai restaurá-lo. E quando Deus fala a Jó, embora não responda às questões de Jó, depois da revelação que ele tem do Senhor, do entendimento que ele tem do Senhor, ele diz, na verdade falei do que não entendia. Deus deu espaço a Jó para que ele se manifestasse, para que ele interrogasse, para que ele questionasse. E no final, Deus trouxe restauração à sua vida. Talvez você agora, como Jó, não veja sentido e pense que aquilo que está a sofrer vai durar o resto da sua vida. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas e há um tempo para chorar. E às vezes nós, quando estamos no meio do sofrimento, nós não conseguimos olhar além daquele momento e pensamos que a nossa vida nunca mais vai ser uma vida de alegria. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, o mesmo livro que diz que há tempo para chorar também diz e há tempo para rir. Há um tempo para todas as coisas. E é normal que você agora entenda que, ou esteja a pensar que o seu sofrimento, ele nunca vai passar. Mas deixe-me dizer, ele vai passar. Não a dor da perda, não a memória daquilo que se passou. Se alguém perder um filho, nunca vai se lembrar sempre dessa perda com dor. Mas as lágrimas não vão durar para sempre. As lágrimas duram uma noite, ou o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E deixa-me dizer, haverá um momento em que o seu coração vai estar restaurado, vai estar curado, e Deus vai-lhe trazer novamente a alegria da vida, a alegria do sorriso. Embora você agora não esteja a ver esse momento e nem consiga entender como é que ele vai acontecer, ele vai acabar por acontecer. Então, é normal você sentir-se desorientado, interrogando o porquê dos acontecimentos da sua vida. Mas Deus tratará de restaurar a sua vida se você clamar a Ele. Por último, para aqueles que acompanham quem sofre, devemos ser sábios e saber ouvir as palavras de quem está num sofrimento intenso. Muitas vezes são ditas coisas por aquele que está a sofrer que ferem quem está a ouvir. E quem está a ouvir é tentado a fazer correções, a querer corrigir, a querer quase defender Deus no meio daquela situação. Mas deixe-me dizer, nós temos que ter sabedoria para estar ao lado de quem sofre. E muitas vezes temos que saber que as palavras daquele que está a falar são palavras de alguém que está a sofrer, não são as palavras que ele diria num momento normal da sua vida. E muitas vezes temos que ser sábios e deixar a pessoa falar, deixar a pessoa interrogar-se, deixar a pessoa questionar o próprio Deus, questionar as coisas, porque ela tem que tirar aquilo cá para fora, ela tem que falar da dor que vai na sua alma. E nós muitas vezes partimos logo com uma correção teológica, com uns acertos doutrinários,
Isso pode ser feito e nós defendemos que devemos ter boa teologia, boa doutrina. Mas há momentos na vida de uma pessoa em que nós temos que a deixar falar. Embora nem que ela diga as maiores baboseiras, deixemos a pessoa falar. E haverá o tempo em que nós podemos corrigir aquela pessoa, podemos ajudá-la doutrinariamente. Mas há outros momentos em que a melhor ajuda é simplesmente deixar a pessoa falar. Para terminar, eu quero fazer a leitura de um capítulo de um livro de John Piper. O livro é Uma Vida Voltada para Deus. Foi minha primeira leitura depois que eu comecei a estudar mais as Escrituras e a desejar conhecer mais do Senhor. Foi este o primeiro livro que eu li. E o capítulo 3 deste livro fala exatamente deste momento de dor. E o título é Quando as Palavras são Vento. Então, após esta leitura, vou terminar o vídeo. Eu agradeço desde já a todos aqueles que assistiram a este pequeno estudo bíblico sobre o livro de Jó e desejo as maiores bênçãos do Senhor para todos, que o Senhor vos ajude. E se você que está a ouvir está a sofrer e tem questões, não hesitem em contactar-nos, em chegar ao contacto connosco para esclarecer, para falar, para se abrir e para encontrar um caminho à luz das Escrituras, um caminho bíblico para a sua vida e a direção de Deus para a sua vida. Então eu irei ler do John Piper, Uma Vida Voltada para Deus, o capítulo 3, que diz: Quando as palavras são vento. Quando estão em tristeza, dor e desespero, as pessoas dizem coisas que não diriam em outras circunstâncias. Elas pintam a realidade com tons mais escuros do que a pintarão amanhã, quando o sol desapontar. Tais pessoas cantam em notas menores e falam como se aquela fosse a única melodia. Elas veem apenas nuvens e falam como se não houvesse céu. Tais pessoas dizem: onde está Deus? Ou não há proveito em continuar vivendo? Ou não faz sentido? Ou não há esperança para mim? Ou se Deus fosse bom, isto não teria acontecido. O que faremos com estas palavras? Jó disse que não precisamos reprovar tais palavras. Elas são vento, ou literalmente para o vento. Tais palavras desaparecerão rapidamente. Haverá uma mudança nas circunstâncias e a pessoa desesperada acordará das trevas noturnas e se arrependerá das palavras precipitadas. Portanto, não desperdicemos o nosso tempo e a energia reprovando tais palavras. Elas desaparecerão por si mesmas ao vento. Uma pessoa não precisa podar folhas no outono. É um esforço inútil. Elas logo se espalharão aos quatro ventos. Quão rapidamente nos dispomos a defender a Deus, ou às vezes a verdade, contra palavras que são ditas apenas ao vento. Existem muitas palavras premeditadas e ponderadas que precisam da nossa reprovação, mas nem toda a heresia desesperadora, dita irrefletidamente em horas de agonia, precisa ser respondida. Se tivéssemos discernimento, poderíamos ver a diferença entre palavras profundas e palavras ditas ao vento. Existem palavras que têm raízes em erros e males profundos, mas nem todas as palavras cinzentas obtêm a sua cor de corações pretos. Algumas são coloridas principalmente pela dor, pelo desespero. O que você ouve não são as coisas mais profundas do coração. Existe algo real em nosso íntimo, de onde procedem as palavras, mas é temporário, como uma infecção passageira. Real, doloroso, mas não é a verdadeira pessoa. Aprendamos a discernir se as palavras faladas contra nós, contra Deus e contra a verdade são apenas ditas ao vento, proferidas não da alma, mas do sofrimento. Se são palavras ditas ao vento, esperemos em silêncio e não reprovemos. Restaurar a alma e não reprovar o sofrimento é o alvo do nosso amor.